Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são os alimentos que inflamam o seu corpo. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, eu sou a Nutri Bruna Harmel. Eu tenho uma playlist aqui no canal que chama Me Conta Nutri, eu vou deixar nos cards. Você pode ir lá conferir muitos vídeos legais sobre nutrição. E eu adoro fazer vídeos sobre inflamação, porque pra quem não sabe, eu fiz o meu TCC, né, meu TIC, meu trabalho de iniciação científica, o meu primeiro artigo publicado sobre alimentação inflamatória. A gente associou, na verdade, a alimentação inflamatória com a psoríase especificamente, mas a gente tratou bastante dessa questão da inflamação, da cascata de inflamação e como funciona. O que acontece é que a inflamação pode prejudicar bastante o teu organismo. A inflamação ela acontece em algumas doenças e principalmente também com o excesso de gordura. O excesso de gordura ele causa uma inflamação também. Então, se você está tendo um excesso de gordura, a gente tem que cuidar ainda mais da alimentação, porque isso pode agravar o quadro. E um processo inflamatório dentro de um corpo pode levar várias questões, inclusive uma síndrome metabólica, uma resistência à insulina, e isso a longo prazo, a médio prazo, inclusive, já pode aí desenvolver algumas doenças, como por exemplo uma hipertensão, uma diabetes tipo 2, etc, etc, etc. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas uma inflamação sistêmica ela é problemática, então a gente precisa ter esse controle. E se o teu objetivo for manter uma vida saudável, ou perder peso, perder gordura, ganhar massa muscular, melhorar desempenho, a inflamação em excesso ela realmente vai atrapalhar bastante. Então tem vários alimentos que são anti-inflamatórios. Eu já fiz um vídeo falando sobre como você pode desinflamar o seu corpo. Eu vou deixar no card aqui. Tem vários deles, mas uma regra geral, os alimentos que são plantas, né, que tem a base de planta, principalmente os da base de planta muito colorido, que envolve aí as frutas, os legumes e as verduras. Eles acabam sendo bem anti-inflamatório. Quanto mais colorido ele for naturalmente, melhor para ser anti-inflamatório. Então, por exemplo, os vermelhos, os roxos, os laranjas, eles são bem interessantes de você estar consumindo. Nós vamos falar o que está inflamando o seu corpo. O vídeo de hoje é os alimentos que inflamam realmente. Então vamos começar a falar deles. O principal, um dos mais inflamatórios, meu Deus, quão inflamatório isso é. E quando o paciente vem com qualquer sintoma, principalmente envolvendo uma inflamação, é o primeiro que eu corto da lista. São os embutidos. Então salame, mortadela, presunto, toda essa galera, quanto menos você conseguir consumir, melhor. Eles são super inflamatórios e podem trazer bastante malefício, principalmente quando consumidos com frequência. Eu estou percebendo, inclusive recentemente, que muitos dos meus pacientes que têm desenvolvido diabetes tipo 2, eles têm o consumo de embutidos como algo diário. Então é uma coisa que realmente precisa se fazer alguma coisa para mudar isso aí. Ai, Nutri, mas eu gosto muito, eu amo um sanduíche com salaminho e meu Deus, é o que eu gosto. Então tá. Tira aí a cada 2 semanas para comer o teu sanduíche com salaminho, uma vez por mês. E quando for comer ele, acrescenta várias coisas anti-inflamatórias para poder compensar isso um pouco. Então, talvez um pão com grãos, talvez colocar bastante salada junto dele, ou fazer uma refeição de salada com bastante verdura e legume antes, ou a consumir isso junto com um suco de fruta super anti-inflamatório, por exemplo, um suco de uva, sabe? Tá utilizando isso a teu favor para consumir isso muito raramente, mas o consumo frequente de embutidos traz inflamação, sim. Tanto pelos aditivos que eles têm, quanto pelo tipo de carne que é utilizada nele, que é principalmente uma carne muito gordurosa, processada e etc, etc, etc. O segundo item que é super inflamatório são os industrializados ultraprocessados. Quando a gente fala de ultraprocessados, não é o minimamente processado. Não é uma coisa que foi só embalada ou foi minimamente modificada. É aquela coisa ultraprocessada mesmo. Então, por exemplo, um macarrão instantâneo. Por exemplo, uma comida pronta, por exemplo, uma lasanha pronta, uma pizza pronta, uma refeição pronta, aqueles hambúrgueres prontos. Tudo que tem muito, muito pronto, ele foi ultraprocessado para fazer esse processo ali. Então, isso tudo vai trazer bastante malefício, principalmente pelo tipo de aditivo que ele tem. Tem que tomar bastante cuidado com, por exemplo, o glutamato monossódico, ele é muito inflamatório, estava nas nossas listas como coisa de uso muito inflamatório. E ele é uma coisa que muitas vezes está em temperos prontos, em caldos prontos, temperos preparados prontos. Então é interessante que você preste atenção e cuide disso também. Salgadinhos industrializados, doces muito industrializados, tudo isso vai estar nessa categoria também. Então tudo que for muito industrializado também vai trazer inflamação. O terceiro é o açúcar refinado em excesso. Por exemplo, igual eu falei dos doces industrializados, além de serem cheios de açúcar, eles são industrializados também. Então, um chocolate muito doce com muita frequência,
Pode trazer inflamação, sim. Não um chocolate meio amargo. Então, um chocolate meio amargo que tem mais cacau, mais manteiga de cacau e pouco açúcar, ele vai ter mais compostos antioxidantes, flavonoides, ele já vai buscar ir mais para a parte anti-inflamatória do que inflamatória. Mas o chocolate doce mesmo, aqueles doces industrializados, cheios de açúcar, vão ter muita gordura, muitas vezes gordura do leite. Muitas vezes eles não têm quase gordura do cacau, manteiga de cacau, ou gordura vegetal hidrogenada, várias coisas que vão prejudicar esse doce. Então, doces, chocolates e açúcares em excesso também vão fazer parte dessa questão de inflamação também. E daí agora vamos falar sobre excessos, tá? Excesso de cafeína e excesso de carne vermelha também podem trazer inflamação. Então também é uma coisa que tem que tomar cuidado. Mas isso não é uma coisa com consumo parcial, é uma coisa com excesso realmente. Além disso, um assunto um pouco polêmico, mas o leite e derivados, eles acabam sendo muito inflamatórios também, tá? Então eles podem inflamar o seu corpo, principalmente se você tiver intolerância à lactose ou uma alergia à proteína do leite, que é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Então não são só os sintomas clássicos de dermatite, diarreia, muitas vezes estão apresentando dores de cabeça frequentes, rinite, sinusite, bronquite, gastrite, às vezes até uma questão de uma constipação, o intestino não está funcionando bem, então tem que dar uma investigada também. E o glúten, para quem tem sensibilidade ou intolerância, também é super inflamatório. E esse foi o nosso vídeo, espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e conferir a playlist Me Conta Nutri com vários vídeos legais para vocês que vão estar aqui nos cards. Um super beijo, até mais. Tchau!